Peço, inclusive, a Demetrios que permaneça aí, porque nós vamos saber se tem algum vereador que queira fazer alguma pergunta. Senhor presidente. Vereador Jorge Povelo. Senhor presidente. Você tem 3 minutos para a pergunta. É uma pergunta simples. Caro Demetrios, foge até um pouco ao que você explanou aqui. É com relação à politicagem. Eu gostaria que você me confirmasse se no domingo o senhor foi obrigado a intervir aqui numa área no ponto certo, onde estavam tentando invadir a mando de um servidor da prefeitura. E o senhor foi obrigado a vir intervir, a pelo menos resolver uma contenda muito grave que poderia ter acontecido aí. Bem, fui intervir sim. Era um fato que estava acontecendo no meu bairro e o cargo de confiança, o secretário, o subsecretário, o assessor, ele não tem horário para trabalhar. Então foi domingo de manhã sim. E havia uma possibilidade de ocupação por parte da Associação dos Doentes Renais, que é um pleito, inclusive um pleito legítimo. No entanto, os doentes renais, eles ainda, a associação, não tinham ainda autorização, né, municipal que permitisse a ocupação daquele espaço. Por isso que eu me dirigi, convocado pelo presidente da associação, Paulo, convocado pelos outros vizinhos que estavam lá, eu estive lá presente para tentar, porque estava aquela coisa de bota a cerca, tira a cerca, corta arame do outro, e eu fui lá justamente tentar dialogar e conseguimos, inclusive me comprometi, tenho ajudado tanto a associação de moradores lá do bairro, quanto a associação dos renais e todas as outras qualquer áreas da cidade que haja essa possibilidade de ocupação irregular. Então, era irregular porque ele tinha feito uma solicitação à prefeitura, no entanto, não tinha tido ainda o retorno do processo. Então, por isso que a gente foi intervir e estamos aí para resolver tanto a situação dos doentes renais, quanto a situação de qualquer outra entidade que precise de área no município. Ok, mas o senhor... Não ficou claro, caro amigo, porque eu citei quanto à politicagem. O senhor tomou conhecimento da autorização de um servidor da prefeitura, foi que eles invadiram por conta de autorização de um servidor da prefeitura? Olha só, vereador Jorge, se houve autorização ou se não houve... Se o senhor tomou conhecimento deste fato, que houve O que eu tomei conhecimento foi que a associação tinha protocolado um requerimento junto ao órgão, né, ao órgão municipal, solicitando a área, e que alguns assessores teriam ajudado, estavam tentando intermediar para se resolver a situação. Se houve autorização, olha, eu não vou dizer aqui, a gente ouve muita coisa na rua. Okay. E eu não vou ser aqui leviano de dizer que houve, que fulano disse isso ou cicrano disse aquilo, sem ter determinadas confirmações. A confirmação que eu tenho, me dirigi ao senhor presidente da Associação dos Doentes Renais e disse, o senhor tem autorização? Ele me mostrou o protocolo. Eu disse, isso aqui é apenas um protocolo, isso aqui é apenas um protocolo e o senhor não tem autorização. Então, por favor, o senhor, para evitar essa contenda aqui com os moradores da região, o senhor retire a cerca, porque vai ser melhor para todo mundo. Então, o que eu tenho conhecimento é o que estava escrito. O que eu ouvi falar, eu acho que é uma coisa, eu acho que é prematuro a gente estar falando aqui. Olha, não é ouvir falar. Senhor presidente, é porque ele coloca como ouvir falar. E não foi ouvir falar. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor ouviu do presidente que um servidor foi quem autorizou ele, determinou ele que invadisse a área. Não é ouvir falar, porque eu tenho testemunhas disso. Inclusive, o presidente da associação chegou a ligar para esse servidor e cobrou dele isso. Não é ouvir dizer. Se o senhor puder informar... O senhor está usando do tempo que foi... Mas, senhor presidente, de ouvir dizer, se ele não quer esclarecer, se não tem peito para esclarecer... A tréplica e a réplica. Vereador, senhor presidente, assim, uma questão de ordem, só queria falar ao senhor Demetrio e ao vereador Jorge. O que trouxe o vereador, o amigo Demetrios aqui, foi esclarecimento na questão das escrituras, da questão fundiária. Essa discussão não é objeto desse debate aqui. Eu queria que os dois fossem atentos ao debate do requerimento. Senhor presidente, senhor presidente. Uma palavra, vereador Elinaldo. Subsecretário Demetrios. A fala que o vereador Kleber fez na sessão passada
e o vereador Elinaldo fez, surgiu efeito, porque pelo menos o senhor veio aqui a essa casa explicar à população, esclarecer algumas dúvidas. Naquela mesma sessão, eu falei sobre questão de escritura, que o vereador Kleber veio pregando as escrituras de propriedades, que não era, que era de posse, e naquela mesma sessão, eu disse que na feira de Camaçari, o administrador da feira estava dando aos permissionários de boxe um documento dizendo que era escritura. E eu respondi dizendo que era politicagem. E tem bairros em Camaçari, inclusive como Verde Horizontes, que já veio aqui uns 3 moradores de lá, dizer que pegou a escritura e que não tinha efeito como escritura. E o senhor estava indo muito bem, eu ia até lhe parabenizar pelo esclarecimento. Só que no final o senhor se perdeu, o senhor falar de politicagem, o senhor veio fazer politicagem aqui, em dizer que há 30 anos não se fizeram nada. Na nossa vida, há tempo para tudo. Há tempo na casa para comprar o terreno, para fazer o alicerce, para levantar, para botar o telhado e fazer o acabamento. Mesma coisa que há 30 anos. Há 30 anos, o senhor deve se lembrar que o prefeito municipal, que hoje, atual prefeito Luiz Caetano, governou de 86 a 88, que ele participou do governo de Gilberto Hélio de 93 a 96, e voltou a governar o município agora de 2005 a 2008. E está governando de novo por mais 3 anos. O meu prefeito fez parte desses 30 anos, em 15 anos, a metade disso. Então, quando o senhor volta a falar em 30 anos, o senhor tem que entender que há tempos atrás, como o senhor falou em cima da lei, não poderia ser feito. Então, o senhor, no final, se perdeu em falar que é politicagem. O senhor veio aqui e faz seu papel, que é seu dever, esclarecer. Nada demais. Bom, quanto ao questionamento sobre... Quanto ao questionamento em relação aos permissionários da feira... Para bagunçar, aqui não é o local. Aqui é a casa do povo de Camaçari, é uma casa de respeito. E se vocês continuarem a tumultuar a sessão, nós vamos suspender a sessão. Senhor presidente, você de camisa amarela e o senhor presidente, uma questão de ordem. Uma questão de ordem, olha. Escute só. O senhor preside hoje aqui um poder. Filme aqueles cidadãos que estão querendo tumultuar. Senhor presidente. Aqui. Senhor presidente. Vereador Elinaldo. Senhor presidente, está com a palavra. Depois sobre a questão de ordem. Remédio com a palavra. Bom, quanto à questão do título dos permissionários da feira, é uma questão realmente que eu não tenho conhecimento, então eu prefiro aqui não me ater a essa questão por conta de evitar de repetir juízos ou questões aqui que eu não tenha pleno conhecimento. Com relação aos 30, aos 3, vereador, eu me referia, quando eu citava o princípio da eficiência, que um dos princípios da administração pública, foi que eu falei da eficiência nesse sentido, de que esse programa tem caminhado. Como uma forma, eu fiz uma comparação de época, no sentido de dizer por que esse programa atende ao princípio da eficiência. Foi nesse sentido. Não foi no sentido de trazer para cá, porque vários prefeitos nesse sentido, de vários partidos, inclusive, passaram nesses 30 anos. Mas o que eu quero dizer é que agora há vontade política, há condições legais de se fazer, condições essas que foram construídas ao longo do tempo, certo? E que agora a gente tem condição, justamente, de prestar o serviço atendendo ao princípio da eficiência. Ô, senhor me ajudando. Agora há condições... Olhe, subsecretário, ô, senhor me ajudando. Agora há condições legais. O senhor está me ajudando. Agora há condições legais. Posso responder? Havia também há mais tempo. Olha, vereador, se vocês acompanha as leis que foram aprovadas nessa casa, as leis de desafetação dos POCs, de todas as fazendas, da Fazenda Saco da Raia,
Se o senhor acompanhar, essa possibilidade legal já existe já há algum tempo. Entendeu? Obviamente que ela vai sendo construída, né, gradativamente. Mas, volto a afirmar, a afirmação foi feita aqui no sentido de dizer que o programa atende ao princípio da administração pública, princípio esse que os vereadores brigam aqui por ele também, que é o princípio da eficiência. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta a Demétrios. Para o vereador. Demétrios, é o seguinte, eu estou vendo aqui no quadro 3, aqui da primeira página, que fala sobre DECAS e DECOM. Foram os órgãos que realmente montaram alguns programas dentro do município de Camaçari e outros governos, e que criaram o sistema dos POCs, o do FICAM, o do Mangueiral, e do, hoje, Nova Vitória, que realmente foi em regulamentação fundiária feita por esta casa. Mas nós temos em Camaçari ainda uma faixa de terrenos que foram construídas nos anos 50, 60 para cá, que chama-se dos espólios dos Estevão Fagundes, que são os ex-antigos herdeiros da Fazenda Camaçari. Existe algum programa dentro da cidade legal, que é a regulamentação? Porque nós temos hoje áreas como a Lama Preta, que já não tem mais herdeiros daquela parte que foram vendidas da Fazenda Camaçari, foram vendidas pelos Fagundes aos Simões, e que nós não temos hoje ainda mais herdeiro para assinar documentação. E aquela área todinha ali ainda se encontra ainda com pessoas com documentação de seus imóveis irregulares. Existe algum programa que vai beneficiar dentro dessa legalidade da regulamentação fundiária, o qual eu estou vendo aqui uma coisa bem legal, tudo dentro da documentação, e já acompanhei, e que as pessoas têm perguntado a gente se realmente aquela área, Lama Preta, Buriçatuba, Coronel Tamarindo, Triângulo, Alto do Triângulo, Cristo Redentor e alguma parte do Gravatá, se vai ser beneficiada por esse programa. Vamos lá. Primeiro, assim, das horas que o senhor falou aí, algumas estão enquadradas já em algum programa. Por exemplo, o Buriçatuba tem um programa federal que foi uma verba que foi captada do governo federal, que prevê, além da construção das casas, a urbanização do Buriçatuba, prevê também a regularização fundiária. Com relação ao Cristo, ela está dentro daquela área, uma invasão daquela área do SAI 2, ali à margem da Avenida Rio Bandeira, e que ela vai até um pedaço, até próximo ao do Triângulo. Eu sei que essas questões que o senhor coloca são realmente questões muito difíceis, porque se o problema fosse fácil, se a questão fosse fácil, a questão fundiária no Brasil, todo mundo faria. Eu dou um exemplo simples, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma cidade avançada. Você está falhando aí. Oi. Agora, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma cidade avançada, por exemplo, ela passou 26 anos para regularizar 12 mil imóveis, né, para entender a dificuldade disso. Agora, essas questões dos espólios, vereador, infelizmente a gente ainda não tem um programa. Sugiro, inclusive, que a gente possa pensar, dentro daqui também dessa casa, pensar junto com o Poder Executivo também, qual a saída, inclusive, de assistência jurídica a essas famílias, para que elas possam ter uma ação de uso capião, ou coletivo, ou individual, para regularizar esses imóveis que estão nessas áreas que os herdeiros não podem mais passar o título. Mas o que há também na cidade muito, então, respondendo a sua questão, ainda não há. Acredito que tem que ser um passo adiante ser feito. E as outras áreas, como é que fica? Tem que ser um passo adiante, bem lembrado, o senhor lembrar isso. Agora, há muitas áreas ainda aqui no município que as pessoas não regularizaram, e que podem se dirigir aos herdeiros e pedir a escritura. Porque, gente, toda vez que você compra uma área particular, é importante a gente prestar atenção nisso. A pessoa que lhe vendeu essa área particular, ela tem a obrigação de fazer a transferência da propriedade. O que acontece é que há um clima ainda há um sistema ainda de muita irregularidade no município, nos loteamentos, e que algumas pessoas não passam o título de propriedade, passam só o compra e venda, passam o recibo, mesmo em áreas que é possível passar a escritura, certo? Então, respondendo essa questão, acho que é um passo adiante que a gente tem que fazer. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta. Demétrios, eu queria agradecer a sua presença aqui na casa. E é bom esclarecer, porque assim, a grande dúvida da cidade era se a escritura serve ou não serve para requerer ajuda na Caixa para fazer o tipo de investimento, para a questão da venda, porque da forma que foi colocado aqui na sessão, descredenciou totalmente o programa. Então, acho que isso é bom para esclarecer, né? Essa documentação, bom, cada vereador tem na mão, quando faz essa discussão, tenha isso na cabeça. Agora, a minha pergunta é, daqui até o final do término da gestão do prefeito Luiz Caetano, quantas escrituras você entregue no município todo?
Eu estou com um quadro aqui, eu queria... Só para colocar. Uma outra questão que é muito latente, batente nessa questão da fundiária, é a questão das igrejas, templos religiosos de matriz africana e centros espíritas, por exemplo. E queria saber como é que é tocado essa coisa também. E para encerrar, aqui na sede já percebi, é a questão da orla. Eu queria que o senhor dissesse como é que está essa escritura também na orla do município de Camaçari. Pronto, vamos lá. A primeira questão, né? Quantas escrituras? Eu trouxe o quadro aqui e a gente mostra o seguinte aqui, ó. Então a gente tem aqui cerca de 3.200 escrituras já entregues pela prefeitura, mais 800 pela UBS. A UBS tem que fazer ainda mais 1.200, que foi o cálculo que chegou. Hoje em processo, no cartório, para ser entregue agora no mês de maio, nós temos lá, no cartório hoje, já assinada pelos moradores, assinada pelo prefeito, nós temos aqui cerca de 680 escrituras para ser entregue agora no mês de maio. Inclusive, na entrega, eu sempre marco no Facebook os vereadores, marco e faço o comunicado geral, justamente que agora no mês de março a gente deve estar entregando escrituras, como por exemplo, Parque das Mangabas, mais no Verde Horizonte, no POC 1, no POC 3, no Gravatá e em Fonte das Águas, em Arembepe, já respondendo também o outro questionamento do senhor, que foi referente à orla, né? Como é que está na orla? Na orla, nesse momento, nós estamos trabalhando em 2 áreas, que é o Fonte das Águas e no POC de Abrantes. E o POC de Abrantes, chegou até aqui a pergunta aqui, o POC de Abrantes, inclusive, a gente já recolheu lá 217 cadastros das famílias, que foram aqueles cadastros feitos pela DECASA e pela DECOM. Estamos resolvendo as questões ainda jurídicas, estamos resolvendo algumas questões jurídicas para que aqueles lotes que foram loteados, que foram feitos justamente pela DECASA naquele momento, lá no POC de Abrantes, que esses lotes eles possam também ser regularizados, assim como nós estamos fazendo na sede. Além disso, questionado lá pelo pessoal de Catu de Abrantes, conseguimos também localizar as leis de desafetação do mutirão lá, o conhecido mutirão Cimara Ellery, e o outro mutirão lá em Sucupió, em Catu de Abrantes também, que vai ser possível a gente fazer essa regularização. Assim como Fonte da Caixa também, que já foi localizada a matrícula, também que a gente vai poder também regularizar as pessoas de Fonte da Caixa. Eu peço só um pouco de paciência, gente, porque como eu disse, há uma defasagem de 30 anos nesse sentido. Eu uso isso até um pouco, eu digo essa coisa de 30 anos, porque realmente tem muita coisa acumulada, viu, vereador Leonardo? O que eu falo é porque tem muita coisa acumulada e o anseio do povo é que seja resolvido logo. Cada um vê a sua ótica, Cada um vê a sua ótica. Então, há uma defasagem de anos que nós temos que resolver agora. Então eu peço, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando, além dos POCs 1, 2 e 3 que nós estamos trabalhando, estamos fazendo aqui a região da Caixa d'Água, Gravatá, Acajutiba, Nova Vitória, Recanto das Árvores, que inclusive foi a lei que foi aprovada no dia 24 aqui de desafetação, Fonte das Águas e Arembepe, ainda tem mais escrituras do Verde Horizonte, Bairro do Natal, Parque da Mangaba, Ponto Certo e Ponto Certo. Isso aí. Nesse momento estamos nesse bairro, além do Parque Satélite, Cristo Redentor e Mangueiral. E ainda vamos expandir lá para os mutirões lá de Catu de Abrantes. Tem mais, por favor, mais 3 minutos aí para Demetrio concluir. Oi. Bom, eu só queria responder a última questão. Oi, pronto. Eu queria só esclarecer a questão colocada pelo vereador Marcelino em relação aos templos religiosos, às igrejas, né? Templos religiosos a gente tem as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, centros espíritas. Nós já fizemos de alguns, viu, vereador? Nós estamos fazendo, da mesma forma que nós estamos fazendo também das associações de moradores também. Aquelas associações de moradores que estão também em áreas, nesses bairros onde a gente está trabalhando, nessas áreas de domínio público, as associações de moradores, também nós estamos regularizando. Os templos, tanto de matriz africana, quanto os templos também cristãos, evangélicos, espíritas, todos os templos, independente do credo, estando dentro dessas áreas
dessas poligonais de propriedade da prefeitura, nós já estamos fazendo. O que a gente pede sempre é que, aí uma ressalva, é que o cidadão, se você está fazendo a escritura em nome da entidade, você tem que trazer a ata de constituição da entidade, o cartão do CNPJ, além dos documentos pessoais do representante legal, porque a gente não vai fazer em nome da pessoa física, vai fazer em nome da pessoa jurídica. E eu queria, na verdade, voltar novamente a esclarecer, dizer, foi uma satisfação a gente poder estar aqui nessa casa, como eu volto a dizer, que tem um profundo respeito, e dizer que o trabalho de regularização fundiária não acontece só por conta do executivo, acontece também por conta do voto de cada vereador aqui que aprovou as leis que permitem que a gente faça o trabalho de regularização. Por isso agradeço não só a presença, mas agradeço o voto de cada